Passamos para a apresentação do segundo paper, que é Communication Affects Financial Decisions and Outcomes. Marcelo, você tem 15 minutos para fazer a apresentação e aí depois a Maria Júlia Garcia fará as considerações. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade, lamento profundamente o pequeno contratempo que teve, obrigado por ouvir as ideias e espero que realmente sejam úteis e inspiradores o evento, né? E felicito a Fundação Getúlio Vargas, o Centro de Estudos em Finanças, por essa iniciativa, assim como os patrocinadores que apoiam esse evento. Eu acho que isso é importante deixar isso registrado. Hoje é novembro 9 de 2020. Eu vou falar em português e os slides estão em inglês. Quais são os objetivos desse trabalho, né? Os objetivos desse trabalho, vamos dizer que sejam 3, né? E nesses 3 objetivos, nós estaríamos dizendo o quê? Nós estaríamos apresentando o modelo IEA e o modelo IEAC, depois vamos apresentar o modelo FIEAC, né? Então, e esse modelo depois vai servir como subsídios ao tópico 2 para discutir aspectos relacionados à comunicação financeira e trabalhos em equipe na área de finanças e, finalmente, o trabalho se encerra com uma conclusão, né? Eu poderia destrinchar cada tópico que está nesses goals, mas, para efeitos de tempo, eu vou em frente. Então, o trabalho tem um índice, né, um sumário, que eu estou apresentando no slide a seguir, e esse sumário que aparenta, eu recomendo fortemente que seja lido, né, o trabalho, e aqui eu só vou apresentar dados, digamos, principais, né? Tá indo bem? Vocês estão enxergando o sumário? Tá indo bem? Tá, ok. Então, nós vamos falar agora dos 3 modelos de uma forma rápida. Então, o primeiro que eu vou comentar, é o modelo IEA, é o interesse, expectativa, atitude. Interest, Expectation and Attitude. Esse modelo IEA, o que eu quero deixar muito claro é que ele tem termos e expressões que precisam ser vistos com bastante cuidado na definição, tá? Então, eu vou começar embaixo com a questão do need, que é necessidade. Necessidade no sentido do trabalho, e aí pega uma ideia de Maslow, é algo fisiológico ou psicológico, vem de dentro, é instintivo, tá? É a nossa parte realmente assim animal, né, que surge, né? Então, dentro dessas necessidades fisiológicas e psicológicas, nós poderíamos ter, por exemplo, a questão de uma necessidade financeira, de segurança financeira. Outras seriam de fome e por aí vai. Eu não vou entrar nessa discussão, mas isso está no trabalho. Então, vamos lá. Nós temos uma necessidade de segurança financeira, mas isso em si não justifica uma atitude. Por quê? Porque nós temos várias formas de suprir essa necessidade. Então, nós temos que ver, por exemplo, aonde investir, como investir, onde investir, em quem investir. Portanto, aí vem essa questão da opinião. E é essa interação entre opinião com necessidade que gera um interesse, e é esse interesse que gera uma atitude. Mas não é só o interesse, é a expectativa de que algo acontecerá como desejamos. Então, o interesse é no presente, a expectativa no futuro, e a atitude é no sentido de saciar uma necessidade interna, mas usando opiniões. E aí eu quero deixar muito claro que essas opiniões, elas sofreram impacto do meio ambiente e foram filtradas por nossa percepção. Esse é um ponto importante. Quer dizer, nós assistimos na parte da manhã uma intervenção muito interessante de uma pessoa, de uma empresa, né, Eleven, que faz exatamente isso, faz trabalhos, mas aí você tem que ter a percepção, e é justo que se tenha, de que o trabalho é interessante, a opinião é importante, as ideias são importantes, isso entra dentro de nós. Então, nós somos movidos por necessidades associadas à opinião, ou, melhor dizendo, vontades, will,
que interagem com o julgamento. E isso gera um interesse. Eu queria só terminar aqui, dizer o seguinte, nessas opiniões estão nossos vieses também. Inclusive, 2 termos que nós temos em finanças comportamentais, heuristics, né, que é aqueles shortcuts, são aquelas soluções que a gente acha que são boas, mas não são ótimas, mas são aquelas ideias que a gente tem, peraí, vamos fazer isso mais simples, né? E toma decisões simples, mas que não são ideais, né? E os vieses de comportamento, behavioral bias, estão nessa parte aqui de opinião. Bom, então, dito isso, nós podemos ter uma atitude, atitudes são 3. Ou é uma ação, que, por exemplo, comprar ou vender. A segunda poderia ser não fazer nada, mas não fazer nada é fazer algo, porque resulta de uma decisão, a decisão de não fazer. E a terceira é uma predisposição. Espera aí, deixa eu ficar atento, deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo, ainda que não necessariamente esteja sendo feito algo. Bom, dito isso, vamos passar para o segundo modelo, rapidamente, onde vamos fazer o modelo IEA conversar com o outro. Então, nós temos aqui 2 modelos IEA, um conversando com o outro. E esse ponto é um ponto crítico, porque na comunicação nós vamos ver que por onde saem as mensagens, né? Isso é uma atitude, deixar a mensagem é pela boca, mas também pelos gestos. Eu estou agora conversando, comentando, e eu estou usando minhas mãos e também estou usando sons que saem da boca. Mas nós temos feedback que vem pelos olhos e pelos ouvidos, né? Por exemplo. Então, o modelo aqui é muito útil porque mostra que nós temos um lugar por onde sai e um lugar por onde chega. E a questão do feedback é crucial nas atividades de comunicação. E aí tem um ponto importante que esse modelo deixa muito claro, que o feedback ele não ocorre só ao final, mas ocorre durante o processo. Quando nós estamos, talvez, dando uma aula em sala de aula, a gente consegue ver como a turma responde, né? Bom, mas eu vou, então, acrescentando, porque nós temos questão de tempo. Esse modelo mostra o efeito da cultura e por que nós podemos ter choques de cultura entre 2 pessoas falando. E aí vai. A cultura é cidadãos de países diferentes, poderia ser, mas também cultura em termos de processos de formação diferentes. Então, um engenheiro, um médico, um advogado, pessoas com background diferente, com formações diferentes. E por quê? Porque, na realidade, a nossa opinião ela decorre da interação que nós temos com o meio ambiente que nos entorna, né? Com as pessoas com que nós estamos. Isso é o que forma a nossa opinião. Em outras palavras, tem um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, que disse uma vez: eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. E é exatamente isso que isso fica visualizado com esse modelo. Ainda tem um detalhe que é a hipótese de Warford-Sapir, que diz que a nossa linguagem afeta a nossa forma de pensar. E esse modelo deixa isso claro. Eu não vou entrar em mais detalhes, porque eu gostaria que realmente o trabalho fosse lido, porque lá tem mais informações. E aí eu passo para o slide a seguir, que eu não vou detalhar, dado a questão de tempo, mas deixar claro que nós podemos estudar vários assuntos ligados à comunicação aplicada a finanças, né? E esse ponto, então, eu deixo, são vários tópicos, como dito aqui, e eu quero passar para o passo seguinte, que é pegar um modelo de Shannon, né? Ele escreveu um livro chamado The Mathematical Theory of Communication, que foi um marco na área de comunicação. Ele trabalha no Bell Laboratories, né? E esse modelo é um modelo interessante, ele é linear, né? Ele vai numa direção só, um direcional, e ele é independente, né? Bom, e o que eu quero deixar claro é a parte de cima, o modelo de Shannon. Mas vamos botar o modelo de Shannon conversando com outro modelo de Shannon, se assim dissermos. E aí nós temos a figura da parte de baixo, que seria a figura 4. E repare, nos extremos, ligando um modelo com outro, em outras palavras,
botando o destinatário respondendo e emitindo, sendo aí um emissor da informação, é o modelo IAA de um lado e é o modelo IAA do outro lado. Com isso, nós podemos chegar à conclusão de que realmente a comunicação passa a ser um todo num processo contínuo, e isso explica o porquê da comunicação ser irreversível, explica o porquê da comunicação durar, e aí eu quero deixar muito claro que tem a questão do interesse. Especificamente em finanças, eu quero trazer esse modelo também para falar das fintechs e de inteligência artificial. Um dos aspectos interessantes são os robot advisors, usar computadores para dar informações financeiras e consultoria financeira. Mas nós temos que ter uma sensação de que nós não estamos conversando com o computador. E essa noção vem exatamente por causa do modelo IAA nas extremidades, né? Uma extremidade é você, ser humano, conversando. Mas na outra extremidade, o computador tem que entender que ele não pode ser computador. E aí vem até a noção do teste de Turing. Eu estaria conversando com uma máquina que pensa, em outras palavras, eu estaria conversando, na realidade, com uma máquina capaz de responder como se humano fosse e, consequentemente, me enganar. Então, eu acho que essa ideia que está exposta na figura 4 pode dar, digamos, uma reflexão na elaboração de testes de inteligência artificial. Continuando, e muito rapidamente, quer dizer, o outro modelo é um modelo que é só um detalhamento, um refinamento aplicado para finanças com palavras-chave, de um advisor financeiro, né, um consultor financeiro, um profissional de finanças, conversando com o seu cliente. E observando que o profissional de finanças ele precisa acessar, não é só necessidades, são os interesses. E esses interesses do cliente estão relacionados às necessidades, mas também às opiniões. E essas opiniões resultam de todo um passado histórico do cliente. Bom, repare, o artigo tem muitos detalhes, eu vou pular, e eu já quero meio que me aproximar do final, quer dizer, nós temos um motivo muito claro para discutir a questão do interesse em finanças, o papel que tem a comunicação não verbal, a importância da comunicação não verbal, e inclusive a gente pode achar que finanças é só matemática, mas a não verbal é importante. Eu quero fazer um paralelo da questão eletrônica e vamos discutir rapidamente que há desafios para uma comunicação humana efetiva. Eu não vou falar de desafios, eu apenas estou aqui por uma questão de registro e está no trabalho, tem 8 desafios que podem vir a ser discutidos a partir do que está no trabalho. E agora eu já passo, então, para as considerações finais, né? Que eu vou me resumir a 3, estão aqui, e é o slide que mostra. Quer dizer, são 3 modelos que mostram a importância da comunicação no contexto de finanças. 2, que a comunicação e o trabalho de equipe devem ser estudados, inclusive observando essa perspectiva de usar robôs, né, robot advisors, e software de inteligência artificial para agir como se humano fosse, porque isso é importante na formação de confiança, e também de haver pesquisas quantitativas e qualitativas no efeito da comunicação sobre portfólio, gestão de portfólio, a seleção de ativos, a avaliação de portfólio, decisões financeiras e construindo. Então, só para concluir, esse trabalho resulta de são muitos anos, são 17 anos que eu venho pensando nesse assunto. Tem vários artigos que eu já andei escrevendo sobre esse assunto de comunicação. E eu, então, agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite. E eu espero, sinceramente, que seja muito útil para todos vocês. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Eu vou passar rapidamente a palavra para a Maria Júlia Garcia fazer os seus comentários. Por favor, Maria Júlia. Estão me ouvindo? Tá. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Marcelo
pelo trabalho, é muito interessante, e também agradecer a todo o evento, a todas as pessoas que estão organizando, porque é uma oportunidade muito interessante para enriquecer o nosso conhecimento. Bem, eu vou procurar ser sucinta em relação ao tempo, né, para outras pessoas também poderem estar falando algumas coisas. Bem, eu vou começar falando sobre um ponto que eu achei muito forte em relação ao seu trabalho, Marcelo, que é o cuidado que você tem na definição dos conceitos, né? Como você vai abordando eles e como você vai agregando eles para construir a teoria. Então, quando você começa a falar sobre o need, opinion, expectation, interest, você vai agregando de uma forma e conceituando muito bem, sendo bem explorado e bem apresentado. Além disso, você faz uma análise um pouco mais descritiva do que seria, o que diferenciaria investidores individuais do que seriam investidores institucionais, e você cita rapidamente a questão do sistema 1, sistema 2, né? Que nesse ponto eu achei que poderia ser um pouco melhor explorado, porque não sei se foi um equívoco meu, mas eu tive a sensação de que quando você fala de viés cognitivos e de heurísticas, fica uma coisa que está muito voltado para o cliente, e não também para o profissional e para os times que podem estar realizando isso. Então, das vezes que eu li sobre essa questão de investimento, uma coisa que pontuava muito é que, inclusive, esses profissionais, eles poderiam estar muito sujeitos a isso, porque, embora eles estão trabalhando o tempo todo com aquilo e tem uma análise analítica, às vezes eles podem acabar errando e estarem utilizando um sistema que é o mais rápido, né, que é o mais intuitivo. Bem, além disso, eu achei muito interessante a conceituação de attitude, porque pode ser uma ação, uma inibição, uma predisposição, né? E isso sai um pouco daquilo que é a noção de senso comum, que só uma ação representaria uma atitude em si. E, além disso, a forma como você apresenta as figuras dentro do trabalho facilita muito o entendimento, porque se fosse somente o texto corrido, seria muito difícil estar conseguindo reunir tudo que você está falando. Então, isso proporciona uma compreensão muito boa. Além disso, uma coisa que eu pessoalmente senti falta é que você menciona heurísticas e vieses cognitivos boa parte das vezes no artigo, porém, você não exemplifica em nenhum momento, nenhum caso, seja de algum viés, de alguma heurísticas, alguma situação que poderia ser usado, ou que poderia acontecer esse problema. E assim, talvez não seja um problema para quem já é da área, para quem já estuda comportamental, mas para quem está se aproximando do assunto, ou então está começando a estudar agora, pode ser um empecilho para a compreensão daquilo que você está propondo. Além disso, a parte de discussão que você faz todas as pontuações em relação à diversificação, a empatia, eu também achei bem interessante. E a parte que você fala de inteligência artificial, eu fiquei com gostinho de quero mais, porque eu fiquei curiosa sobre o assunto. E como isso poderia ajudar, como fazer isso, como tornar a tecnologia mais humana, né? E isso foi um aspecto muito interessante. Bem, de forma geral, eu quero parabenizar você mais uma vez. Eu gostei muito de ler seu artigo, aprendi muito com ele. E parabéns para você e para todos. Obrigada, Maria Júlia. Marcelo, se você quiser responder rapidamente aos pontos da Maria Júlia. Quero sim, Maria Júlia. Maria Júlia, tem um outro paper que foi recentemente publicado, de minha autoria, junto com a professora Paula Esteban, do IBMEC Rio de Janeiro, e é exatamente isso que você está perguntando, sobre heurística. Vocês estão me ouvindo? Tá. E fala exatamente sobre isso, sobre heurísticas e tudo. É uma questão também de espaço, né? Quer dizer, você tem toda a razão, Isso aí é um aspecto crucial, importantíssimo. Eu queria deixar também claro que você tem toda a razão. A heurística não é só o cliente, também é o profissional de finanças. Em outras palavras, a heurística é o ser humano. Por isso mesmo que, se você criar um software para fazer uma interação com o ser humano, esse software talvez precise ter alguma heurística, até para, eu não quero usar essa palavra, mas vou usar, para trapacear o ser humano e achar que ele está falando com uma pessoa e não com um computador, vamos assim deixar claro.
Então, eu acho que você tem razão, quer dizer, e como eu falei, é um projeto que eu tenho feito que envolve várias questões, então ele é algo que cresce. Então, esse é um artigo, e nós temos e-mail, eu posso passar esse artigo para você, são só 12 páginas, e está no meu LinkedIn, chama Group Behavioral Biases Affect Financial Decisions Unlike Individual Behavioral Bias. Está publicado. Em outras palavras, eu acho que esse artigo responde a sua pergunta. Mas muito obrigado por suas sugestões, totalmente perfeito. E aí vai. O artigo tem um tamanho. Mas muito obrigado por ter lido com tanto carinho e atenção. Muito obrigado.